Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E agora, no período da tarde, uma live mais do que especial. É uma live que a gente vai ter uma participação especial de uma queridíssima que foi minha aluna, Denise Pacheco, para compartilhar com vocês um pouquinho da história dela, um pouquinho de como que ela fez a virada de chave para a área da saúde. Só aguardar ela entrar, a gente já inicia. Lembrando que a gente está em semana de aquecimento para o nosso workshop, que vai acontecer no dia 1, 3 e 5, um evento gratuito online de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais. E não deixem de se inscrever, pessoal. Então a gente está em live de aquecimento todos os dias essa semana, para a semana que vem entrar com tudo, tá certo? Lembrando que o link de inscrição está na bio. Denise já entrou, só aguardando ela fazer a solicitação. E aí a gente já começa o nosso bate-papo com essa querida. Demi faz a solicitação, qualquer coisa, se você não conseguir fazer, eu solicito por aqui. Tudo certo? Boa tarde, querida! Boa tarde, Carlinha! Tudo bem? Tudo, e você, Dê? Como você tá? Tô ótima! É a minha primeira live. Só você, Carla, para me colocar nessas. Você tá bem, gente? Ó, vou apresentar vocês, mas hoje a proposta é a Denise falar mais do que todo mundo. Vocês sabem que eu adoro falar e eu e a Denise é uma briga boa para quem fala mais, né, Dê? A gente adora uma resenha, né, Carlinha? Exatamente, gente. Denise foi minha aluna, queridíssima. Como eu contei para vocês de manhã, ela é tão especial que fez a minha cobertura na minha licença maternidade do Pietro. Uma honra! Foi, assim, sensacional. Denise sempre atuou na área da educação física escolar, mas eu vou deixar ela contar como que houve essa virada de chave. Dê, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite, assim, é um prazer imenso. A gente está para se ver desde que o Pietro nasceu, mas agora a pandemia deu uma acalmada, vamos marcar esse café, porque daqui a pouco a Gabriela nasce e aí não dá, né? A gente vai se ver só no chá de novo, aí é sacanagem. Precisamos marcar, Carlinha, precisamos. A gente está devendo essa, hein? Então a gente está se devendo essa. É isso mesmo. Dê, me conta um pouquinho, antes de me falar como você entrou na área da educação física, por que que você escolheu educação física, Dê? Bom, quem me conhece desde criança sabe que eu sempre gostei de esportes. Eu sempre fui a primeira a chegar na quadra e, se possível, a última a sair. Então, assim, eu sempre amei esportes, eu sempre gostei da educação física. A disciplina que eu mais gostava era educação física. Então, com o tempo, a infância, a adolescência, eu sempre participei dos jogos, das competições, eu sempre estava junto. Onde tivesse atividade física, eu estava junto. Enfim, eu sempre gostei muito de participar dos esportes. Então, quando chegou na fase dos 18, 19 anos que eu precisei escolher, eu não tive dúvidas, porque era minha paixão. Na verdade, eu era apaixonada, eu sempre sou apaixonada, né, pela educação física. E eu não tive dúvidas, apesar dos meus pais, eles sempre me incentivaram a fazer esporte, a praticar. Eu fui por várias modalidades, mas assim, quando eu escolhi educação física, sempre teve aquela coisa, Denise, mas por que você vai escolher educação física? A educação física, você talvez não vá ganhar muito dinheiro, aquela situação, mas eu fui pela paixão mesmo, eu falei, não, eu gosto disso, não... E eu também tenho aquele ditado que diz, né, Carlinha? Você vai ganhar dinheiro aonde você for feliz, né? Eu acredito muito nisso, então eu não desisti e foi assim que eu escolhi. Profissionais, a gente ouve isso, né? Ah, mas educação física não dá dinheiro, por que você vai fazer educação física, né? É. E quando você se formou, você começou a atuar onde, Dê? Na escola. Na verdade, eu comecei a atuar. Eu fiz estágio na mesma escola que eu estudei, porque na escola que eu estudei é uma escola que sempre também incentivou demais o esporte, é o Colégio Argos. Eu falo com amor, com paixão pelo colégio, porque é um excelente colégio e que incentiva muito o esporte. Eu acho muito importante as crianças, desde o infantil
até a fase de adolescência, no ensino médio, eles estarem praticando, vivenciando, né, educação física. Eu fiquei lá, eu estagiei e depois fui efetivada. E aí depois fiquei alguns anos e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi lá. A minha formação é escola. Eu dei aula na escola assim a minha vida toda. Eu ensinei muita gente a nadar, fiz muitos eventos bacanas. Meu começo foi na escola. Foi escolar, profissional de educação física na escola. A gente tem uma história bem parecida nesse processo, né? É, De começar na escola. é verdade, começou na escola, eu estudei lá, então assim, como eles já me conheciam, mas eu me esforcei bastante para ser efetivada, né? Tive que, não era só porque eu fui ex-aluna, mas assim, tinha que saber lidar com ter a pedagogia, ter a didática, me especializei, minha primeira especialização, minha primeira pós foi em pedagogia escolar, então assim, mas foi maravilhoso, eu sou apaixonada pelas crianças, pelos Show. adolescentes, gosto muito. E, ó, pessoal, quem quiser ir mandando pergunta, pode mandar que eu vou compartilhando com a Denise. Boa tarde, Aliote. Me fala como que, ou por que, né, você resolveu se especializar na área da saúde? Por que você foi buscar conhecimento voltado para a saúde? Eu fui desligada da escola depois de muitos anos e eu comecei a rever um pouco a minha carreira, minha profissão, a minha carreira na educação física. E eu comecei a perceber que eu estava me distanciando também um pouco dessa parte infantil e dos adolescentes. Eu acabei fazendo um pouco de terapia e me encontrei com os idosos. Foi engraçado, eu não estou velha, mas estou num processo de envelhecimento como todos nós, tá, gente? Mas assim, eu estava me sentindo mais perto dos idosos. E aí eu comecei a pensar, mas e agora? Vou trabalhar com idoso, eu nunca tinha dado aula de personal. E aí eu pensei comigo, bom, eu vou precisar retomar, eu preciso estudar, eu preciso retomar os estudos. E aí, investigando na internet, tudo, eu encontrei a pós-graduação no Albert Einstein. E encontrei uma pós maravilhosa em que você é coordenadora, mas assim, que para mim foi um divisor de águas. Foi assim que eu entendi que o profissional de educação física, ele está mais do que nunca inserido na área da saúde, né? E para mim foi um divisor. Foi assim que eu cheguei na área da saúde. E dentro da especialização e dentro do curso, eu acabei tendo mais conhecimento sobre o que o profissional de educação física pode, como o profissional de educação física pode atuar na área da saúde. E como isso é grande, o leque é enorme. E eu tinha uma visão só da educação física escolar e do fitness, né, das academias, enfim. Isso para mim foi um divisor. Foi assim que eu cheguei na área da saúde, foi estudando e vendo que eu precisava. E como eu amo a educação física, eu falava, eu não queria sair da minha área. Então eu precisava dar um novo significado, entendeu? E aí foi aí que eu entrei na área da saúde. E galera, para vocês verem como a Denise era super proativa, né? Ela não só se falou assim, não, eu vou estudar, como ela se propôs a ir gratuitamente me ajudar nos atendimentos. Então, assim, aquela pessoa que batalha mesmo. Ela falou, não, eu preciso de experiência, Carlinhos, eu posso acompanhar os seus atendimentos presenciais? Então, assim, né, não tem estágio remunerado no hospital, mas ela falou, eu não quero dinheiro, né? Ela falou, eu quero aprender com você. Então, a Denise, né, do meu lado, eu saí de licença, eu falei, não tem ninguém melhor preparado do que ela, porque ela acompanhou quase um ano de atendimento do meu lado. Conheceu os idosos, então, assim, pegou meus trejeitos, como eu avaliava, como eu conversava. Tintim por tintim. Carlinha, o que acontece? Quando você sai da área escolar ou da área fitness, ou quando o profissional ele quer mudar, ele quer fazer essa mudança, ou ele quer melhorar, agregar valor à aula, enfim, o profissional de educação física muitas vezes não tem esse entendimento, ele ainda não tem esse conhecimento, né? E mais do que nunca, está super atual o profissional de educação física na área da saúde, junto com uma equipe multiprofissional,
junto com fisioterapia, junto com geriatria, junto com o hospital. É um trabalho conjunto e você me ensinou isso, né? Hoje eu consigo agregar o valor à minha aula e agregar o conhecimento, porque os alunos perguntam direto, mas Denise, por que esse exercício? Por que não? Hoje eu consigo, pelo fato de eu ter feito a especialização e pelo fato de eu ter ficado com você um ano aprendendo no dia a dia, hoje eu sou mais segura, entendeu? E hoje eu sempre que eu posso, eu sempre estou motivando outros colegas a entrar na área de saúde, estudar, estar sempre mais atualizado. E com você foi maravilhoso, assim, eu sou muito grata, tenho um carinho, um amor, assim, por você, porque você se dedicou, porque não foi só a aluna, né? E você também estava lá e se dedicou a me ensinar, sempre parou para me ensinar tudo, enfim. Hoje, se eu sou hoje o que eu sou e meus alunos gostam, é muito Carlinha. Imagina, a gente sempre tem que colaborar com o colega, né? O pessoal acha que existe rivalidade entre a profissão. O pessoal, não, né? Existem muito mais pessoas que precisam do serviço do profissional de educação física do que a quantidade de profissionais. E se a gente pegar ainda a quantidade de profissionais capacitados, esse número cai ainda mais, né, Então, é Sim. uma coisa que a gente precisa mudar o conceito. Então, quando a gente vê uma pessoa que realmente quer fazer a diferença na vida de outras pessoas, que foi o seu caso, você queria ajudar, queria atender idosos com qualidade, com segurança, né? Ver a melhora, dar um abraço no idoso gostoso, né? Então, seu Henrique chegava feliz, o Paulo. Então, assim, é muito gratificante. E para você, Dê, como que foi essa virada de chave, né? Então, como profissional, né, que via que estava entrando no mundo da saúde, na sua família, né? A Denise é casada, então assim, a gente sabe que tem uma questão financeira por trás, né? Aquela insegurança, vou largar o que eu já sei para começar uma coisa nova. Como que foi esse processo? Foi um processo de foi um processo de autoconhecimento, né? Primeiro eu comecei a entender o quanto esse público precisava de profissionais seguros, profissionais que tivessem conhecimento, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava estudar cada vez mais. Essa virada de chave, na verdade, eu percebi que eu não precisava, eu não poderia ficar com o que eu tinha. Eu tinha que ter mais conhecimento, eu tinha que estudar, eu teria que entender mais sobre fisiopatologias, porque quando você pega um idoso, ele muitas vezes ele tem mais de uma comorbidade, então ele tem às vezes uma diabetes, uma hipertensão e ele é muito inseguro. Então essa virada de chave foi assim, eu percebi que para entrar na área da saúde você precisa estar especializado, você precisa estar atualizado para você poder passar essa segurança. Então, essa virada de chave estudar foi essencial para hoje eu poder estar onde eu tô e ser personal de idosos. Eu dou personal para vários perfis, mas o idoso é um perfil fiel e é um perfil que são pessoas que, além de serem alunos fiéis, são alunos que sempre estão te questionando, então você sempre tem que estar. Eles gostam, você sempre tem que estar dando atenção para eles e dizendo o porquê que eles estão fazendo tal exercício. Eles se sentem seguros porque o público idoso ele tem medo. Ele tem medo de pegar qualquer profissional de educação física. E porque ele tem medo de se machucar, ele tem medo de sentir dor, né? A gente precisa que o idoso ele tenha essa adesão. Então, a virada de chave é perceber o quanto a gente precisa estar atualizado e seguro para poder passar essa segurança na apresentação e assim o cliente, o paciente, o aluno ficar com você, né? E gostar do trabalho. É a valorização, né? Hoje, como você disse, você dá para diversos perfis, gosta mais de idoso, né? E assim, Denise coloca lá que é personal de idosos. Você acha que a valorização do personal na área da saúde é diferenciada em relação ao personal fitness? Ah, é. É. É sim, é porque você porque o tanto que a gente estuda, Carlinha, para poder dar aula para uma pessoa que acabou de sair de uma
fisioterapia, você dá continuidade ao trabalho de outro colega, né? Então, você precisa estar sabendo. Muitas vezes, a pessoa que vai para o fitness, ela às vezes está procurando algo que é diferente da área da saúde, né? Então, às vezes a pessoa quer mais a estética, não tem nenhum problema de saúde. A pessoa, o aluno que te procura na área da saúde, personal na área da saúde, ele sempre tem uma comorbidade, às vezes ele tem um problema cognitivo, né? A família muitas vezes que vem te procurar, porque às vezes o próprio idoso não vem te procurar, então são os filhos. Tem muita diferença entre e o valor também de hora-aula é totalmente diferente, porque o tanto que você investe, o tanto que você estuda, né? Não tem como, não tem como. Não... E outras academias, infelizmente, elas não dão prioridade para esse tipo, para esse perfil. Compreende? Por exemplo, um obeso, ele vai entrar na academia, muitas vezes ele não consegue nem sentar numa cadeira extensora, né? Então a gente pensa assim, será que a academia é para todos? Um idoso, muitas vezes ele não consegue subir a escada. Eu já entrei em academias que hoje estão colocando elevador porque o idoso ele tem um problema sério de artrite, de artrose, e ele não consegue subir as escadas. Então, assim, será que é? Então, assim, quando esse aluno vem procurar o personal especializado na área da saúde, ele sabe que ele vai ter um tratamento, vai ter uma aula diferenciada, né? Exato. Que nem as esteiras mesmo, né? A gente se deparou, né? Lá no Einstein a gente vê muito, né? Paciente que a velocidade da esteira inicial é 0,4, 0,6, né? Grande parte das academias que tem esteiras, a velocidade inicial de uma esteira deles, né? Das academias, é em torno de 1,2, 1,5, que para os nossos idosos, alguns, isso já é, assim, a meta a longo prazo, né? Deles. E a grande maioria que procura um personal, tá? A grande maioria, porque o idoso que vai para academia, Carlinha, muitas vezes são idosos robustos, são idosos. A gente diz que são idosos assim que têm uma boa funcionalidade, que caminham bem, que andam bem, que sobem. E assim, idosos que têm um cognitivo preservado, então eles conseguem se comunicar muito bem. O perfil do idoso e o perfil da família que vem procurar o personal de idosos, o treinamento para idosos específico, é totalmente diferente. São idosos que muitas vezes eles têm a funcionalidade preservada, muitas vezes até o cognitivo preservado, mas já tem um começo de Parkinson, já tem um começo de Alzheimer, já teve um AVC, tem uma hipertensão que ainda precisa ser melhor controlada, é cardiopata. Tem um DPOC, foi tabagista há muito tempo. Então, assim, osteoporose, osteopenia, um começo, sarcopenia, muitos com perda de massa magra. Então, o que acontece? Você pode ver que tudo isso que eu te falei são coisas que são muito ligadas à medicina, né? À fisiologia. Só que o profissional de educação física, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo para poder prescrever o exercício específico para aquela comorbidade que o aluno tem. Então, não é todo aluno que você vai colocar numa esteira, e não é todo aluno, não é todo idoso que vai querer ir para uma esteira. Existe um jogo de cintura muito grande entre o que o paciente tem, as avaliações físicas, como você vai fazer com que ele aderir, essa adesão a esse programa. Então, assim, é um leque muito grande, né? A gente não está falando somente, né, de prescrever exercício. É um leque muito grande do atendimento, né? E até aproveitar, ó, a Sandra Fraginovic está aqui assistindo a gente, curtindo. Sandra, um beijo, querida. Saudade de você. Tenho certeza que a Denise também tem saudades. Obrigada. Tenho, aí. Sandrinha! E Dê, aproveitando aqui, ó, o Aliotti perguntou onde você costuma atender os seus alunos? Se é em casa? Onde que é? Tá, Eliote, eu moro aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, eu atendo em casa, eu atendo personal em casa. Então, muitas vezes as pessoas me ligam, ou eu vou no condomínio, onde tem, às vezes no condomínio tem a academia. Muitas vezes eu atendo em casa, dentro do apartamento, porque as pessoas, o que o profissional de educação física precisa estar atento? Você muitas vezes não precisa de um lugar muito grande
para atender o seu aluno. A sala, às vezes, é o suficiente, dependendo dependendo do que ele tem, do que ele precisa, o que você vai prescrever para ele, você não precisa de uma academia enorme. Então, eu dou dentro da casa, no quintal, né? Eu dou dentro das academias, dentro de apartamentos, enfim, não precisa muito. O que eu preciso é de um espaço e geralmente eu levo material, tá, Eliote? Eu tenho nem toda academia, mesmo quando o condomínio tem academia, nem toda academia tem o material necessário pro idoso, tá? O idoso tem muitas particularidades. Por exemplo, às vezes eu tenho que buscar uma cadeira no salão de festas, porque aquele banco que a gente utiliza na academia geralmente não é um banco que o idoso consegue sentar para fazer os exercícios, para fazer o trabalho de senta e levanta, enfim, aquele banco não é um banco preparado para o idoso. Então, muitas vezes eu tenho que ter o salão de festas para buscar uma cadeira. Então, assim, eu sou autônoma e trabalho enfim, quem me chamar, eu estou indo. Mas eu falo para eles, né, Dê, que o melhor lugar e o lugar que eles se sentem mais à vontade para fazer é na própria casa, né? Grande parte dos idosos que eu atendo como personal é na sala de casa do aluno. É na sala. É na sala, no quarto. Se tiver academia que vai com a gente, né? A gente é uma academia ambulante. O nosso carro é uma academia. Qualquer hora eu tiro uma foto, mando para você mostrar pro pessoal. É uma academia ambulante. Tem tudo. Tem tudo. Uma pergunta, só dar um oi aqui pro corintiano que deve estar sofrendo, apesar da vitória de ontem, mas que o meu Palmeiras está na frente. Henrique Pickman. Henrique! Gente, o Henrique é um paciente queridíssimo, fofo demais. Seu Henrique, eu morro de saudade de vocês, principalmente quando o Palmeiras ganha. A minha vontade é... E ultimamente está tendo com frequência, né, seu Henrique? Ai. Aqui tem uma pergunta do Cris. Ele perguntou assim, então, o pai de uma aluna minha não quis nem conversar comigo, tem 75 anos, não deu nem para fazer uma avaliação, anamnese de questionário simples. Cris, no sentido de conversar para fechar contrato, ficou um pouquinho aberto, não entendi direito. Mas o Marcelo colocou que ele tem uma bolsa do idoso, que deve levar os equipamentos. É isso mesmo, é isso, é a bolsa. Vocês sabem, só um adendo, quando chegou a academia, você imagina, eu dava aula para o idoso, e às vezes as pessoas perguntam, né, como foi na pandemia? Pessoal, o que eu fiz, Carlinha? Que doideira que foi. Eu fiz a sacolinha do idoso, porque o que acontece? Eu dependo disso, eu trabalho com isso, né? Então eu não poderia parar ou simplesmente colocar, que nem a gente está colocando aqui, um celular, e dar aula para idosos. Eu tenho idosos longevos, de 80, de 85, eu tenho idosos de 70 e tenho idosos mais jovens, né? Que são, eu falo que é a primeira infância, né, do idoso, de 60, 63. Então, assim, mas nem todos eles têm eles conseguem lidar com a tecnologia. Fiz sacolinhas com o que eu tinha aqui. Então, por exemplo, eu tinha, sei lá, 4 pares de halteres de 1 quilo e mais 2 de meio quilo. Enfim, separei Eu fui até o Extra, gente. Eu fui até o mercado comprar bola. Bola de criança. Louca. Bola de criança. Enfim, eu fiz fiz um apanhado. Eu fiz algumas sacolas e levei até a casa de todos os idosos. Falei, porque não poderia parar. A gente não podia parar, né? A sarcopenia tá aí, eles iam perder massa muscular. Enfim, todo um trabalho iria por água abaixo. Então, entreguei. E nós fizemos durante quase 6, 7 meses por vídeo, tá? Aí quando eles foram os primeiros a serem vacinados, principalmente os longevos. Então eles foram sendo vacinados e a família foi liberando e eu fui retornando. Então em julho, agosto eu já estava retornando presencial com alguns. E os outros fui aguardando eles serem vacinados. Só um adendo, Carlinha, desculpa. Sobre a outra pergunta do rapaz, desculpa, eu não lembro o nome dele, que ele falou que o pai nem quis conversar, o de 75 anos. Acho que a Carlinha vai lembrar, um dos meus primeiros alunos, eu ainda era estagiária da Carlinha lá no Einstein, foi um senhor aqui em Moema. E que ele também, as filhas queriam muito e ele não queria.
E eu conversei bastante com ele, tentei bastante. Inclusive, ele foi comigo no Parque do Ibirapuera, de pirraça, todinho de social, viu? De sapato, andar, caminhar. Ele falou, Denise, eu vou só caminhar. Infelizmente, não deu certo, mas por quê? Gente, o aluno também precisa querer. Lógico, a família dar esse apoio é muito melhor, é um passo, né? Muito grande. Mas o idoso, ele também precisa querer. A gente faz a nossa parte, tenta, conversa, vai aos poucos, não, para não assustá-los. Eles têm medo, essa é uma palavra que eles têm medo de se machucar, eles têm medo de ficar extremamente doloridos. Isso é um grande medo. Então, assim, sejam pacientes, vai devagarzinho, mas pode ser que infelizmente não dê certo. Então, passa para outro, tá bom? Eu falo para eles, Falei demais. não, a gente tem idosos, ainda mais com a pandemia, que aumentou a incidência de depressão, que já é altamente prevalente em idosos, né? E a mudança de comportamento começa dentro da pessoa. Se ela não quer, ela não vai aderir qualquer desculpa, né? Eu acho que eu compartilhei com os meus alunos da mentoria. Eu tenho uma senhora que eu comecei a atender faz 2 meses que ela largou de mim, né? Então, assim, depressão, né? Assim, a família também entrou em contato, comecei um atendimento. Ela teve Covid e teve que ficar afastada 15 dias. Esse afastamento de 15 dias foi o suficiente para falar que precisa voltar mais. mais. Não se sintam culpados. É que para a Denise foi logo de primeira. Então eu lembro até que eu conversei bastante com a Carla sobre isso. E infelizmente não deu certo. Mas assim, depois eu fui... Hoje, depois de muita experiência, hoje eu olho para trás e entendo que na verdade ele que não quis. Tá? Porque eu tenho muitos parkinsonianos que são excelentes, que devem estar assistindo e que são muito dedicados. Isso faz total diferença na vida deles. Na caminhada, na marcha. Na função. Na o Sérgio, função. do idoso jovem. Sérgio Olinos. O que é? Não entendi? Beijo, Meg. Saudades. Falou que ama a gente. A gente também te ama, Mag. Ai, Meg! A Cris colocou aqui, ó, Cristiane, tem uma aluna com Alzheimer e um dos filhos é resistente ao aumento da sessão de aula e a minha aluna tem padrão motor excelente, só faz 30 minutos. Ô, Dê, como que você aborda nesse sentido? Eu acho assim, só dele já tá fazendo já é um grande avanço. Então, assim, o importante é estar fazendo, que seja 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Entendi que ele tem possibilidade, ela, né, perdão, é uma senhora. Não, acho que ela tem uma, aluna, é ela. Acredito que, pelo que você me falou, que ela tem, mas assim, tem que conversar, tem que ir aos poucos, entendeu? Mas o mais importante é que se ela quiser, aí fica mais fácil colocar mais um dia. Mas eu tenho idosos que fazem uma vez por semana e aí eu dou lição de casa, tá? Nem sempre eles fazem, mas então eu ensino. Então, eles fazem personal uma vez por semana, eu ensino e eu digo, é que nem o medicamento que você toma para hipertensão, é que nem o medicamento que você toma para diabetes. Você tem o exercício físico, eu vou te passar o medicamento e você vai fazer todos os dias, nessa mesma intensidade, com esse mesmo volume, tudo. Então, assim, eu deixo prescrito. E assim, eles têm que fazer todos os dias o que eu prescrevi. Entendeu? Então, assim, faz uma vez por semana, não tem problema. Deixa a lição de casa. Na minha opinião, deixa uma liçãozinha de casa. E vai tentando aos poucos. Tentando encaixar mais... O resultado não vem, também é culpa nossa, né? Então eles vão falar o quê? Não tá dando resultado. Mas a gente sabe que uma vez por semana é insuficiente para ter resultado. E deixar claro isso. E deixar muito claro isso na hora que eles contratam. Falar, olha, uma vez por semana, tudo bem, é melhor que nada. Ponto. Porém... para você ter um melhor resultado, para você começar... O ideal seria, o protocolo seria 2 a 3 vezes por semana. É um protocolo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Né? Eu deixo lição de casa, pessoal, porque nem sempre eles fazem. Então, assim, aí tem um dia que eles não fazem. Então, assim, até chegar na próxima sessão, se ele fizer mais uma vez, já deu 2 vezes por semana. Aí é uma vitória. Ó, até uma colocou aqui que não tem carro, que ela tem moto, o material é elástico. Não tem problema. Tem problema. E a gente costuma até orientar o paciente a ter o seu próprio kit em casa, né? Ele mesmo começa a criar o seu know-how de academia, eu falo, né? Se puder, né, Thelma, é sempre que eles podem... Muitos vão adquirindo um parzinho de halteres de 1 quilo, meio quilo, né?
Geralmente começa com um pouquinho e vai aumentando. Mas assim, se eles tiverem... O elástico é bem leve, mas assim, se eles puderem ter a caneleira... Ou você deixar, às vezes pode deixar alguma coisa, uma caneleira, alguma coisa, isso ajuda também. Com certeza. Dê, o que você considera de habilidade importante para o profissional de educação física que quer trabalhar na área da saúde? O que você acha? Habilidades importantes, acho que interpretar alguns exames. Acho que eu estou fazendo até ortopedia agora, né? E assim, interpretar exames eu acho importante para você poder conversar. Eu converso com alguns médicos, muitas vezes o ortopedista, o geriatra, o fisiatra, eles que acabam indicando o trabalho com a fisioterapia e depois nós, com o profissional de educação física. Então a gente dá continuidade. Então, a habilidade de você saber interpretar os exames, um exame de imagem, conversar com o aluno, saber o feedback, sinais, eu acho muito importante. Acho que é uma habilidade importante. Isso precisa estudar, precisa ter conhecimento. E Eu como que é a acredito. conversa com o médico, Dê? Porque tem muitos profissionais que têm medo dos médicos. Como que você enxerga os médicos hoje? Olha, os médicos hoje eles estão muito mais assim acessíveis e eles veem o profissional de educação física como um grande aliado, porque o que eles querem, na verdade, é que o paciente, que o aluno, que ele tenha uma longevidade, ele tem um problema, por exemplo, tem uma condromalácia, mas o ficar parado, isso não vai agregar em nada no tratamento dele, porque todo esse medicamento que o paciente, que o aluno, que o idoso está tomando, ele acaba também prejudicando outros órgãos, os rins, o fígado. Então, assim, as pessoas têm que entender o médico pede, Denise, precisa dar continuidade ao trabalho, porque a fisioterapia ela tem outros pacientes muito mais sérios que precisam de analgesia. E aí tem que ter esse tratamento, tem que ter uma continuidade, um processo contínuo, né? Então, o médico, ele vê o profissional de educação física hoje como um aliado, né? Então, é o medicamento, é o fármaco, mas o tratamento não fármaco, somos nós. Juntos, somos mais fortes. Ai, que bonito. Ficou até Ai, bonito nessa hora. Então, assim, o médico, ele vai te prescrever medicamentos, talvez você tenha até que fazer uma cirurgia, depois vai passar pela fisioterapia, mas finalizou tudo isso, a medicação vai ter que diminuir, porque você tem um processo, o seu rim, o seu fígado, tudo isso vai ter que metabolizar. E isso é muito forte, corticoides, isso prejudica demais. Então, muitas vezes, em vez de você melhorar, você vai ter uma queda muito brusca. O exercício é um medicamento natural, né? É um medicamento que você pode, que é natural, que ele junto com o fármaco, aí sim vai potencializar ainda mais o sucesso, o resultado do que o médico está procurando. Por isso que eles procuram a gente, porque o sucesso dele é o nosso sucesso e vice-versa. Por isso que a gente trabalha tanto em equipe multi. Somos uma equipe. é isso mesmo. E não podemos ter medo de trabalhar em equipe, né? Então, Não. entender que a partir do momento que você tem conhecimento, que você se empodera disso, olha aí, o resultado vocês estão vendo na minha frente, Denise, né? Então, eu falo verdade, fez um negócio sensacional, né, Dê? Mas é isso. Então, eu acho que a Dê falou tudo, né? Então, a gente é remédio, a gente é parte do tratamento e por isso que a gente precisa dominar, saber prescrever, saber ler exame. Ó, a Tá colocou aqui, vocês sentem que muda o humor do idoso depois de um tempo? Ah, muda. Muito. Endorfina, hormônio, né? Até o As, nosso humor muda. as pessoas, o que que acontece? Como o exercício é algo abstrato, no sentido de que a pessoa não consegue. Por exemplo, você toma um analgésico, depois de alguns minutos você sente uma melhora na sua dor, né? Existe uma analgesia. Então você sente, tá doendo, tá doendo menos. Tá melhorando? Estou melhorando. Mas você tomou um medicamento concreto, você olha. Quando a gente fala de exercícios, o que que acontece? Você não toma o exercício, né? Você não ingere, você faz o exercício, né? E isso demanda um tempo, você precisa tirar um tempo. Então,
O que acontece? Depois de algumas sessões, as pessoas não enxergam, porque não é uma coisa que você enxerga, mas dentro do nosso corpo existem mudanças tão significativas como o do humor. Por isso que um dos tratamentos não fármacos para depressão é o exercício, né? Porque mexe com o humor, mexe com a parte cerebral. Além de você estar adquirindo novas células, né? Então, assim, para quem tem Parkinson, Alzheimer, isso só. Gente, nossa, ia ter muita coisa para conversar, né, Carla? Eu acho que você ia ser melhor até. Mas, assim, melhora tudo, pessoal. Melhora tudo. E é uma poupança, pensem nisso. Você vai estar fazendo uma poupança de músculos, tá? Porque nós estamos em um processo, desde que a gente nasce, a gente envelhece, né, Carlinha? Nós estamos num processo de envelhecimento e nós vamos perdendo massa muscular. Então, a gente precisa fazer a musculação, precisa fazer treinamento de força, tem que ter um programa de treinamento de força, porque com o tempo nós vamos ficando mais frágeis. Então, é importante, é muito importante essa poupança de músculo. Pra gente chegar que nem o Serjão, né? O idoso jovem. O Serjão pedala melhor que eu. Super rápido, né? Tem gente que perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva no perfil, podem acessar. Quem entrou não conseguiu pegar do começo, ou quem quer reassistir. E antes de finalizar, ó, Denise, o pessoal falando que é a melhor pessoa e profissional. Eu tô de acordo, gente. Obrigada, pessoal. Amo vocês também. Minha primeira live tava... Olha, gente, vocês não têm ideia como eu estava nervosa. A Carla falou, ai, Denise, larga a mão de ser louca. Eu falei, gente, eu não sou a Carlinha que tá aí o tempo todo. Ó, eu tô até vermelha, eu tô até mais coradinha. Jesus. Ó, para dar um recado final antes da gente finalizar, se você fosse dar um conselho para outros profissionais de educação física que querem atuar na saúde, que conselho que você daria? Estudem, né? Estudar, estar atualizado, ter mais conhecimento, isso só vai agregar valor à sua hora-aula, tá? Não tenham medo de estudar. Se tem uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Como mudou minha vida profissional depois que eu comecei a estudar? Eu estou na minha terceira especialização e, assim, eu gosto muito de estudar, lógico, mas quando você estuda, você consegue conversar com os outros profissionais da área da saúde de igual para igual, isso é muito importante. O profissional de educação física, ele precisa se valorizar mais. Por quê? Porque nós durante muito tempo, ficamos com algumas... Como eu posso falar, Carlinha? Com alguns... infelizmente, alguns vícios, algumas... Mas eu acho até, né? Entendeu? Então, assim, quanto mais a gente estudar, quanto mais vocês conseguirem falar com ortopedistas, com fisiatras, com geriatras, com fisioterapeutas, quanto mais a gente conseguir falar de igual para igual, conseguir transmitir o conhecimento, eles vão se sentir mais seguros para poder, na verdade, nos indicar, entendeu? Então, assim, estudar é fundamental. A gente não pode parar na graduação, pessoal, não dá. Não dá. A graduação, ela nos forma, mas depois a gente precisa cada vez estar atualizado. A medicina, a fisiologia muda, o ser humano muda, o corpo humano muda, a medicina muda, evolui. Então, por isso que a gente fala dos artigos e tal, né? Porque assim, não adianta você ler um artigo de 20 anos atrás. Muitas vezes a medicina evoluiu, você precisa evoluir. Como é que você vai atender como que você vai atender um paciente com artrose se você está fazendo o mesmo exercício de 20 anos atrás, que muitas vezes já foi estudado e em artigos científicos já estão dizendo que aquilo não dá certo. Então, estudem, procurem se especializar. Isso é muito importante. O estudo ninguém tira da gente. Arrasou. É isso. Falei demais. Imagina, arrasou. O pessoal tá perguntando qual que é o seu Instagram. Meu Insta é Denise Pacheco 1. Denise Pacheco 1. Tudo junto, pessoal. Denise Pacheco 1. É conhecida como Pacheco, mas eu ela é Pacheco. Olha, até a Carla Pacheco. E ela, ó, gente, uma das coisas que a Dê faz, assim, sensacional, ela sempre posta conteúdo de informação para os alunos dela. Então, você tá sempre vendo os stories dela, o feed dela com muita informação de qualidade, acrescentando conhecimento e educando o aluno. Dê,
Muito, muito obrigado. Foi sensacional. Foi mesmo, amei te ver virtualmente. E Espero vamos te marcar ver. café, ó. Vira e mexe, eu passo na frente do seu prédio, eu falo, ai, qualquer dia eu vou parar aqui. Não, vamos, a gente precisa marcar assim um café ao vivo e a cores. Quero dar um beijo na Gabi, ainda dentro da barriguinha, Por e um beijo favor. no Petrão. Eu não Muito, quero eu te... que agradeço, viu, Carlinha? Queria te agradecer muito pela oportunidade. Você sabe que é dia. Lógico, a gente não tá tão juntas agora, porque a gente não trabalha mais juntas, mas assim, você sabe que você mora no meu coração, é uma excelente professora, ela é doutora, gente. Essa menina manja muito. Ela é fera demais na educação física, tá? Ó, amei. Obrigada. Eu Orgulho que de você, agradeço. viu? Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que isso é meu orgulho, né, Hum. querida? E vamos marcar nosso café, o nosso almoço, acho que a Tá gente bom. vai. Tchau, Mônica aí, ó, minha aluna Carlinha. Mônica, beijo, beijo, Mônica, beijo. obrigada pela participação. Gente, Uma muito guidinha aqui, ó, obrigada. bem sensacional. Uma guidinha enfermeira referência em diabetes, é também nossa referência lá no Einstein. Foi minha teacher. Minha... Ela aí, diabetes, sim. É isso aí. Ó, o Serjão, Thaís, minha amiga lá. Gente, um grande beijo para vocês. Valeu. Pessoal, 6h30 da manhã tem encontro marcado, nossa live de aquecimento para o workshop que vai acontecer dia 1, 3 e 5, de prescrição segura de exercício físico para grupos especiais. Evento gratuito, o link tá na bio, tá certo? Até eu vou lá conferir. Vou me atualizar. Um super beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo, Carlinha. Valeu.